O que você tem? Você tem venda é igual custo mais lucro. Mas mesmo assim você tem que entender a linguagem do chinês. Você tem que, eu sempre falo, negociar é uma arte. Parece que você me falou aquele dia, essa oficial tem só 4 anos de vida, né? 4 anos e meio. 4 anos e meio, 2 anos e meio liderar o mercado não é para qualquer um, não. Não é, ainda mais. Eu não sou duro com o funcionário. Eu deixo o funcionário... Você usa uma liderança mais democrática. Mais democrática. Outra coisa, eu delego poderes. O dinheiro é meu. Teoricamente, mas ele não pode pensar dessa maneira, porque acaba ele fazendo de tal maneira que ele não sabe nem quanto ele está gastando. Ele vai comprando imóvel. Ele não sabe que para ele manter aquele imóvel, se o imóvel não tem renda, cara, ele tem um custo para manter aquele imóvel. Tem uma coisa que quando você chegar na minha idade, você vai ver assim, cara, o que foi importante para você? O dinheiro é importante? Mas nem tanto, tem coisa muito acima. Preocupa com produto de qualidade. Preocupa com a melhor qualidade que você conseguir trazer. Tudo tem mercado. Aí eu mando a minha logo para ele, peço ele para imprimir a minha logo e sair com ela aqui no peito andando dentro da fábrica. Você tem que pensar que para você negociar com o chinês, ele depende de quantidade. Quanto maior a quantidade você consegue comprar, mais preço baixo você vai ter. E mais preço baixo que você tem, mais lucro no seu bolso. Se você está num processo de falência, alguma coisa aconteceu de errado. Vocês falam muito do céu, mas tem uma vida aqui na Terra. E essa vida aqui você precisa de dinheiro. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast, episódio 98. Hoje nós vamos bater um papo sobre empreendedorismo. Gente, mas é empreendedorismo na prática, empreendedorismo de resultado. Será uma verdadeira aula magna. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho o empreendedor Oswaldo. Tudo bem? Boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o convite. O prazer é meu estar aqui com você. Oswaldo, já vou começar com aquela pergunta que eu gosto de fazer para empreendedores. Por que você resolveu empreender? Por que eu resolvi empreender? Eu tinha um sonho desde pequeno de empreender. Eu acho que isso é nato da pessoa, né? E depois você vai vendo as necessidades. Quando você vai vendo um país como o nosso, um país capitalista, onde o capital gera capital, e se você fica só do seu trabalho, você vai estar realizando o sonho de alguém. E quando você empreende, você coloca pessoas para ajudar a realizar o seu sonho. Então, foi baseado nisso que eu resolvi empreender. Ou seja, você falou assim, olha, por um tempo eu ajudei a construir o castelo de alguém. Agora eu quero construir o meu castelo. Quero construir o meu. E proporcionar isso a outras pessoas. E proporcionar isso a outras pessoas. E qual foi o primeiro negócio, Oswaldo? Primeiro negócio mesmo, de trabalho, que você fala? Meu negócio foi aos 5 anos de idade, vendendo alface na rua. Parece mentira, né? Mas eu vendi alface aos 5 anos. Minha tia tinha uma horta, né, grande. Ali começou a faculdade cedo, então. Ali começou e tem um episódio até engraçado. Eu acho que eu tinha uns 6 anos para 7 já nessa época, né, e vendendo alface para ela, me pagava um percentual da venda das alfaces, né? E meu pai vinha para Goiânia, essa tia é irmã do meu pai, né? Meu pai vinha para Goiânia e falou, você vai ficar lá uma semana na casa da sua tia, ele me falando, né? Então você não vai cobrar dela o que você está vendendo, que você está dando despesa para ela. Mas menino quer pensar nisso, rapaz? A hora que ele foi fazer a entrega lá, né? Do filho, né? Para a tia cuidar, né? Eu virei para ela e perguntei se ela vai me pagar, né? Meu pai deu uma olhada, pensei, apanhei, né? Aí ela foi me pagar e eu lembrei, não, tia, não vou receber não. Ela guardou o dinheiro, quando meu pai chegou, passou uma semana para me pegar, falou, tá aqui o dinheiro que ele ganhou, o dinheiro é dele. E eu peguei e guardei. Meu pai concordou e eu guardei. Mas esse foi o início, né? E aí vendendo alface. Ali você sentiu que você começou a gostar da ideia de... ali era mais uma necessidade, né? De vender, né? Que ali necessidade é o primeiro exercício. de vender. Aí você começa a trabalhar com venda, né?
Depois disso, nós mudamos para Goiânia, isso foi em Jussara, né? Mudamos para Goiânia, eu tinha 8 anos. Aí comecei a engraxar na rua. Engraxei na rua até os 10 anos, mais ou menos. Eu vinha para o centro engraxar. E depois eu comecei a vender pastel. Uma época que eu já, ali na puberdade, 11 anos, 12 anos, morria de vergonha. Se visse um aluno da sala e me visse com uma bacia de pastel, aquilo era uma vergonha. Eu tenho foto em casa até hoje com isso, né? Acabava o dia, né? Eu vendi pastel um período. Depois meu pai abriu um comércio, né? Trabalhei com meu pai nesse comércio. Depois eu fui ser cobrador de ônibus. Hoje nem tem. Capaz que você não vai lembrar disso, mas tinha o Corujão em Goiânia. Era um ônibus que rodava a noite inteira. Eu trabalhava nesse ônibus para ganhar o dinheiro para eu pagar um cursinho para prestar um concurso. Era um concurso militar. Tinha mais de 1.000 candidatos. Eu passei em 3º lugar. Eu fazia 1º ano de 2º grau e o concurso era nível de 2º grau. Estudei feito louco. Depois eu não fui por um problema lá que prefiro não comentar. Não fui. E acho que foi Deus já encaminhando para outro. O destino já estava te encaminhando para isso. Já estava encaminhando para isso. Aí entrei, aí fui trabalhar como funcionário numa panificadora. Trabalhei nessa panificadora durante 4 anos e pouco. Eu já não fazia pão, não. Eu gerenciava a panificadora, né, e gerenciava outra loja que o moço tinha, que era confecção. Trabalhei lá e de lá eu fui para o banco. Queria ser funcionário de banco. E meu irmão, eu espelhava muito no meu irmão. E meu irmão, ele era bancário. Aí fui para o banco, entrei no Bradesco. O Bradesco é carreira fechada, né? Entrei no Bradesco, tinha o Janides, que era o diretor regional na época. O Janides batia no peito e falava assim, eu fui gerente com 4 anos e 3 meses. E o Bradesco hoje tem 150 mil funcionários e ninguém consegue me passar. Aí eu fui gerente com 2 anos e 8 meses. Ele me entregou a promoção, esse Janides. Depois eu cheguei à diretoria do banco com 4 anos e 3 meses. Foi o caso mais rápido também que o banco viu. E depois eu fiquei no Bradesco um período, depois saí e fui para o Bamerindos, que hoje nem tem mais. Fui para o Bamerindos, gerenciar centro dele, pessoa jurídica, ali em Anguera com a 9. Aí fiquei lá até 90. Casei em 90 e deixei o banco. E comecei. Do Bamerindos, sabe por quê? Na minha adolescência, meu tio era bancário, então o sonho da gente era crescer e se tornar um bancário, né? Era uma profissão muito chique. Na época o bancário era respeitado, né? Tinha uma unidade ali na Vila Nova, que eu passava de ônibus e via a unidade do Bamerindos e falava que ia trabalhar no Bamerindos. Hoje as agências estão virando quase tudo digital, né? O mundo mudou bastante, né? Na minha época era bem diferente de hoje. Na minha época você tinha que fazer lançamento quase que manual no caixa, né? Era muito disso. Se contar isso para alguém hoje, os caras pensam assim que a gente é da idade da pedra, né? Porque o mundo realmente evoluiu muito rápido aí, uns 20 anos, 30 anos para cá. Foram muitas mudanças, né? Mas isso eu estou falando, eu deixei o banco já tem 37 anos. Já tem algum tempo, né? Muito tempo. Muito tempo. Antes que a gente continue a nossa história, vamos falar sobre os nossos apoiadores. A AWS planeja e cria móveis sob medida que unem estilo, funcionalidade e exclusividade, aproveitando cada espaço com inteligência. Chegou a hora de transformar seu ambiente. Fale com o time da AWS Interiores e realize seu projeto. O QR Code está disponível na tela. A gestão contábil da sua empresa pode ser mais simples e estratégica. Com a Conceitos Contabilidade, você conta com assessoria moderna, menos burocracia e soluções inteligentes para o crescimento do seu negócio, atendimento especializado e análise do melhor regime tributário para a sua empresa. Conceitos Contabilidade, mais estratégia, menos complicação. Se tem algo que faz diferença em qualquer obra ou reforma, é a escolha da tinta certa. Na Pitangui Tintas você encontra qualidade, cores vivas, durabilidade e o acabamento perfeito para transformar qualquer ambiente. Vai reformar ou renovar seu espaço? Pitangui Tintas, cor e qualidade que transformam o seu mundo. Oswaldo, você estava falando dos bancos. Depois que você saiu do banco, você ainda continuou trabalhando ainda ou já começou seu primeiro negócio? Não, eu comecei a empresariar. Comecei em 90, abri uma distribuidora de cosméticos. Nós tínhamos distribuição, inclusive, de algumas empresas.
inclusive da Julie Joy, que era a Cabeça Feita, né? Chamava Cabeça Feita, exportava essa empresa, exportava para alguns países já. Tinha Canechon, tinha a Origem, que tem no mercado até hoje. Alguns produtos desse nível. E fiquei com essa empresa até 95. Em 95, quando eu completei 35 anos, eu falei, paro de trabalhar. Todo mundo trabalha 30 e aposenta. Eu estou trabalhando há 30 anos. Eu parei, simplesmente. Eu tinha feito uma renda de aluguel já satisfatória. E chega, parei de trabalhar. Fiquei 3 anos parado. 3 anos parado me deu uma depressão. Eu fiquei deprimido porque tudo que eu ia fazer, convidava um amigo e ele falava assim, essa vida é só você que tem, amigo, nós não temos não. Então só sobrava para mim filho Chamava pequeno. Alguém para tomar um café no horário de expediente. Filho pequeno, só sobrava o final de semana. E você fica ocioso, sem ter o que fazer, né? Aí fiquei mal, fui para o médico, um psiquiatra, ele falou, você precisa de ter uma referência, né? Você precisa arrumar o que fazer. Não é só pelo dinheiro que a gente trabalha. A gente trabalha porque a gente tem que ter um ponto de referência. Aí eu voltei com lojas de bijuteria. Eu fiquei, esse período ali, eu tomei remédio só 2 meses. O médico falou, vicia, você tem que... Tomei remédio 2 meses e logo eu abri essa loja. Abri a loja, existe a loja até hoje, não é minha mais, mas existe, né? Aí eu comecei a importar logo em seguida. Aí nós chegamos a ter da família, eu fui ajudando os irmãos e sobrinhos. Quem queria abrir, a gente ajudava. E nós chegamos a ter 23 lojas da família. Eu tinha escritório em São Paulo, que eu já importava, né? Vendia Brasil inteiro. Primeira compra minha na China, eu importei 3,5 containers de bijuteria. Cara, você imagina que loucura. 3 containers de bijuteria é muita coisa. Para desovar é muita coisa. E depois fiquei com a loja de bijuteria até há pouco tempo. E paralelo com a loja de bijuteria, logo em seguida eu comecei eu comecei com outras atividades. E comecei a construção civil. Isso já tem 25 anos. Nós temos uma construtora, a gente constrói condomínios horizontais. E eu fiz uma carteira de aluguel, eu tenho uma construtora só de renda de aluguel. Aí fiz vários imóveis e depois comecei a construir para vender também, que é o que eu gosto. Eu olho uma área e fico vendo ali já pronto, né? É o que eu gosto. Depois disso, a gente começou com outras atividades também na importação. Então, eu tenho 27 anos já que importo. 27 anos indo para a China. Começou, como é que foi? Você buscou alguém para te assessorar? Pesquisou sozinho? Como é que foi? Quando eu fui fazer minha primeira importação, eu tinha alguns amigos que trabalhavam na Receita. Eu até procurei um deles e falei que queria importar bijuteria, queria tirar um radar, e ele falou, não, para que isso? Bijuteria você importa é pouquinho. Mas esse negócio de pouco ou muito, você tem que ter um ponto de referência, né? Se você não tiver, às vezes o muito para mim é pouco para você, ou vice-versa, né? E eu não tirei aquele radar. Eu contratei uma trade e fui com essa trade, né, para a China, né? Essa trade que me assessorou e eu trouxe pelo radar dessa trade. E na época eu perdi um container porque o radar da trade não suportou o volume que eu importei. Aí eu perdi um container. Foi o único container na minha vida que eu importei. Daí para cá eu não aconselho ninguém a trazer por trade. E não perdi mais container. Hoje todas as empresas nossas têm radar próprio, exatamente para não ter problema na importação. E os negócios que você atua? Construção civil, daqui a pouco a gente fala um pouco da academia, o principal produto que você importa, né? Qual deles que você mais gosta? Qual que eu mais gosto? Cara, eu vou falar para você. O que me atrai é a importação. É a importação que chama atenção. É a importação que chama atenção. Pode ser qualquer produto. Qualquer produto. E você gosta de ajudar também, né? Que tá ali 2 alunos seus ali, que já estão apaixonados pela importação. Essa é uma missão de vida, né, que eu tenho, né? Eu tive uma sepse há 5 anos atrás, 6 anos já, 6 anos atrás, e ali eu acho que foi uma resposta de Deus para minhas orações. O que Deus, que minha esposa sempre me cobrando, né? Deus quer algo a mais de você. Eu pensava assim, gente, eu estou construindo igreja, ajudo tanta pessoa, a gente tem algumas ações de ajuda mesmo, né?
Eu falei, o que será? E um dia eu sonhei que eu estava dando palestra ensinando os outros a importar. Então hoje eu rodo o Brasil dando palestra, ensinando os outros a importar, e quando é daqui a gente vai ali no particular e monitora, e depois a gente pega na mão e acompanha a pessoa até ela conseguir fazer o trâmite sozinho. Porque assim, não é difícil, mas você tem alguns pontos que você precisa acertar, porque senão você tem problema, né? Então, assim, eu gosto de fazer isso, né? E essa é uma missão de vida, né? A gente já tem hoje, dessas palestras que eu faço, que eu sei, são 68 empresas abertas, né? Importa de todo tipo de produto. Tem um que importa mel, para mim foi uma surpresa quando ele falou que queria importar mel. Esses dias agora, uma menina... Não, eu achei interessante, antes, quando a gente estava conversando, é que você gosta de estimular as pessoas a entrar nesse segmento, né? Você começou a conversar com minha namorada, só tá faltando agora só importar. É porque, assim, é uma maneira que eu vejo... eu sou evangélico. De ajudar as pessoas. Eu sou evangélico, né? Então, quando você pega ali o livro de Atos, na igreja primitiva, era um ajudando o outro, né? Hoje as pessoas, pelo contrário, gostam de um querer prejudicar o outro, né? Então, assim, eu pergunto, por que não ajudar? Se Deus me deu um conhecimento de graça, por que eu não vou passar esse conhecimento para frente? Eu questiono muito com os pastores de nossa igreja e outros pastores, vocês falam muito do céu, mas tem uma vida aqui na terra. E essa vida aqui você precisa de dinheiro. Então, por que você tem uma fórmula? Por que você não ajudar os outros, passando o conhecimento que você tem, para que essa pessoa possa também usufruir dessas bênçãos que você está tendo, essas bênçãos financeiras? Então, assim, todos os dias eu tenho orado para todos os importadores que eu oriento, para que Deus os abençoe, assim como Ele tem me abençoado. Todo mundo necessita de dinheiro. E ali é um caminho, Josimar, que você vê assim, é mais fácil, porque o Brasil não é para amador. O Brasil é muito difícil, porque muda as leis constantemente. Muda tudo, nós né? temos uma tributação muito alta. Tributação muito alta, então você tem que estar muito, muito ligado mesmo, né? Então, assim, e eu gosto disso. Eu sou formado em contábeis e fiz pós em direito tributário, né? Eu estava esses dias numa empresa de um amigo meu, que não é importação, e eu comentando com ele quanto ele estava pagando de imposto, né? Eu falei, cara, se você fizer isso, isso e isso, você vai ter uma eficiência aqui, né? Aí ele ligou para o contador dele, que é um contador bem famoso aqui em Goiânia, não vou citar o nome, e perguntou para o contador, você falou, estou com um amigo meu aqui que diz que entende disso, e ele está falando que se eu fizer isso e isso, eu vou economizar uns 100 mil por mês. É verdade? O cara falou, é. Falei, por que você nunca me falou isso? Falou, você me paga para fazer a sua escrita contábil, você não me paga para te assessorar jurídica nessa parte. Então, aí eu fico pensando, né? Mas por que o cara não falar, né? Se o cara está trabalhando ali e está vendo. Porque o empresário, são poucos que é formado nessa área e são poucos que têm a capacidade, às vezes, de estar fazendo um estudo sobre isso, né? Então, assim, as pessoas não preocupam em ajudar o outro. E eu preocupo. Às vezes, tem gente que fala assim, eu gosto muito de dar pentelho na vida dos outros, né? Porque, cara, eu fico vendo assim e falo, cara, por que não ajudar? Por que não mostrar o caminho para ele? Você vai mostrar, você vai dar a vara e ensinar para o cara onde pesca. O pescar é com ele, mas você vai mostrar, o peixe está ali. A vara é só você botar essa isca que não tem erro. E você falou que começou na bijuteria. Qual que você começou primeiro depois da bijuteria? Foi os equipamentos de academia ou foi o Insufilme? Não, o Insufilme é uma história um pouco longa, né? Há 15 anos atrás, o Fernando, que é meu genro, né? O Fernando namorava com minha filha e o pai dele trabalhava com Insufilme. Só que eles compravam da Coreia e a empresa vinha assim um pouco deficitária. Uhum. Aí eu fui para dentro ajudar ele, porque ele era formado em química industrial e ele estava só namorando com a menina, né? Eu falei, cara, deixa eu ir lá te dar uma força, vê com seu pai. O pai dele aceitou, mas a mãe dele, que a empresa era familiar, né?
Fui para lá, levei ele para a China, né? Levei ele para a China e o pai dele não queria, o pai dele, não, o produto da China não presta. Falei, cara, todo lugar tem produto bom e ruim. Se você comprar o bom, é bom. Se você comprar o ruim, é ruim, né? O pai dele não queria deixar se levar. Não queria, porque quando você pensa isso há 20 anos atrás, realmente o produto chinês aqui no Brasil, todo mundo falava que não prestava. Porque o brasileiro vai lá, eu já tive essa situação lá, Josmar. O brasileiro vai lá para comprar o pior que existe. Ele quer olhar só preço. E eu sempre, quando eu oriento, eu falo, cara, compra o melhor. Porque a diferença de preço não é tão grande. Quando você compra o melhor, você vai ter o melhor. E não vai te dar dor de cabeça no pós-venda, né? Isso é uma da nossa cultura, né? Se tudo que você vai negociar, as pessoas só querem preço. São preço, poucas que olham valor. Preço. Eu já teve uma situação na China de eu procurar uma torneira, eu queria saber o preço de uma torneira, que o interior era bronze, e a menina, a diretora da empresa não queria me dar o preço. Porque ela falou que brasileiro não comprava aquela, queria me vender uma de plástico. Eu falei, essa não presta, é de plástico. Não, mas essa aqui brasileiro não compra. Eu falei, mas eu quero essa. Aí, enfim, quando ela me deu o preço e tal, aí depois eu comprei dela umas 5 mil torneiras, que era para um condomínio que a gente estava fazendo. Depois ela falou, eu tenho um cliente no Brasil, um tal de Deco. Ela era fabricante da Deco e nem lembrava o nome. Para eles, tanto que eles vendem o mundo inteiro. Hein? Então, assim, voltando, meu genro aí, a gente foi lá para dentro, deu uma força para ele, orientou e tal, levei ele para a China. Começou a comprar da China e tal, aí com preço, meu amigo, com preço não tem como você não liderar o mercado, né? Hoje é líder de mercado, assim, disparado. Meu genro, a empresa dele é disparada, líder de mercado. A Oficial é líder de mercado nacional, mas, assim, no segmento, ele tem uma diferença por segundo bem maior do que a gente tem. Também ele está muito tempo mais no mercado, né? E você ensinou ele a negociar. Acho que eu achei interessante, quando você me contou essa história, seria bom você contar de novo, que é para ensinar quem está nos assistindo. Que um dos pontos que eu acho mais interessante do empreendedor é saber negociar. Você ganha mais dinheiro na compra e não na venda. Na verdade, assim, o preço, sempre eu falo isso em palestra, o preço de venda, quem determina não é você. É o mercado. Quem determina é o mercado. O preço de venda é o mercado. Então, olha aqui, o que você tem? Você tem venda é igual custo mais lucro. Se você inverter, o seu lucro é igual custo menos a venda. Se a venda é fixo, o que você tem que mudar? O custo. Porque o seu lucro, você quer ele sempre maior. Então, se você consegue baixar o seu custo, você vai ter um resultado melhor. E para baixar custo, você tem que... A China é o melhor local, porque é o celeiro do mundo, é mais barato e tudo. Mas mesmo assim, você tem que entender a linguagem dos chineses. Você tem que, eu sempre falo, negociar é uma arte. Você tem que ver a reação do cara, como ele está fazendo, a maneira como ele está te tratando, a maneira como você fala, a reação que ele tem. Então, quando você estuda isto, você também tem que fazer o mesmo com o cara. Ele te deu um preço e a sua reação foi aqui dissatisfatória, ele não vai baixar. Porque o cara, quando você chega lá numa indústria, lá na China, uma indústria muito grande, cara, aquele cara está acostumado com gente do mundo inteiro. Então, ele está acostumado a negociar. Então, o que é melhor? Você estudar de antemão, você ter uma reação. Por exemplo, com o meu genro, muito novo na época, né, ele, né, e eu falei para ele assim, olha, eu vou negociar para você, mas é o seguinte, tudo que ele falar, você vai falar que você vai fazer fechar a cara e não gostou. Tudo que for preço que ele der, nós não gostamos, porque eu vou tentar abaixar o máximo. Entendido? Entendido. Chegamos, um produto lá, não vou citar preço, porque fica... Vamos fazer um preço assim, aleatório. Vamos supor que ele comprava por 10 e nós chegamos, apresentamos para o chinês olhou, viu o que era o produto e tal, e o chinês calculou e falou, faz 7,80. Quando o chinês falou 7,80, ele falou, pode comprar, é muito barato. Aí eu virei para ele e falei, qual a parte que você não entendeu que era para você ficar chateado, rapaz? Aí ele, mas já está muito barato. Falei, não é assim. Aí comecei como se eu estivesse discutindo com ele a situação do preço e o intérprete do lado, né? Aí eu falei para o intérprete, não me serve, muito caro. Aí o intérprete falou para o chinês que estava muito caro, que eu não queria. Aí o chinês perguntou que tanto eu comprava, porque eu sei, até enquanto eles não perguntam o tanto que você compra, eles têm margem para baixar.
porque eles trabalham muito com quantidade. Eu não sabia nem que tanto meu genro comprava daquilo. Aí eu perguntei, que tanto você compra? Aí ele falou, 10% de um container. Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, não dá preço não, né? Aí eu falei para o chinês, um container. Aí um container de película é muita coisa. Aí o meu genro falou, demora 1 ano para vender. Eu falei, não dá trabalho não, fica quieto aí. Aí o chinês calculou de novo e baixou para 5,80. Ele falou, te faço 5,80. Eu falei, não quero não, obrigado. E fui levantando a cadeira. Aí o chinês mandou sentar. E ele perguntou, quanto você quer pagar? Eles têm uma frase lá que é uma frase de efeito. Ele não pergunta assim, quanto você quer pagar. Ele pergunta assim, qual o seu preço-alvo? Parece que a China inteira aprendeu essa frase, sabe? Qual o seu preço-alvo? Aí eu falei, $2. Rapaz, quando eu falei $2, aí meu genro de novo. Meu sogro aí não presta, meu sogro. Eu falei, cara, não dá trabalho não, você tá pior do que o chinês, rapaz. Ele tá vendo a mercadoria dele e ele tem que saber fazer conta da firma dele. Eu falei, ó, lembra que eu citei isso com ele, olha, aqui tá o Brasil, aqui tá a China. É outro, olha a distância que é. Você viu, nós gastamos tempo, nós ficamos dentro do avião. Cara, e é outro mundo, é outro tipo de imposto e tudo. E, enfim, aí o chinês baixou ali na hora, ele fez 4,40. E nós fechamos com ele. Depois a gente conseguiu o preço mais baixo ainda desse próprio chinês. Depois a gente pegou um outro que fez preço mais baixo ainda. Sempre é assim, eles vão... Quando você negocia bem, eles vão baixando o preço para você. Eu teve uma negociação que eu fiz agora numa viagem, última viagem que eu fiz para a China. O produto era $1.600 e eu negociei por 480. Esse produto, eu tive que fazer uma compra de 300 containers. E isso gerou para mim depois uma homenagem do governo chinês. Foi a maior compra do mundo de um produto só, numa compra só. Quase $8 milhões, quase 300 containers num produto. O governo chinês mandou vir aqui para essa homenagem. Quem começou lá atrás comprando um container de bijuteria... É 3, na verdade, né? Hoje a gente tem uns números mais expressivos, né? A gente tem hoje um flow-up, que é o número de container mês, de 80 container mês, né? Mês passado nós atingimos 101 container. Mês passado foi o nosso maior número de container. Nós somos o primeiro do Brasil em aparelho para academia e no estado de Goiás, mês passado, eu fiquei em primeiro em qualquer área, só na Oficial Sport, né? As outras empresas a gente nem conta. Hoje no segmento de equipamentos esportivos de academia, vocês lideram em importação? Nós lideramos em importação. A gente tem hoje, tem empresa concorrente nossa que tem hoje 35 anos de mercado, nós temos 4 anos e meio, nós passamos ela com 2 anos e meio, então tem 2 anos que a gente está na liderança, mas está ali um pouquinho acima, mas a gente está na frente dela. E ela tem 35 anos de mercado hoje. Só para a gente fechar da película. A película também vocês hoje lideram o mercado praticamente? Não, praticamente não, disparado. A película lidera disparado. E quanto tempo que levou, Oswaldo, essa trajetória aí? Você começou, levou seu genro até chegar à liderança. Teve um momento que ele voltou, negociou nos Estados Unidos? Olha, ali demorou um pouco mais do que o Oficial Sport, por algumas circunstâncias lá que eu prefiro não comentar, mas ele demorou ali uns 6 anos, ele passou a liderar o mercado. Ele liderou o mercado, depois o irmão dele tinha feito medicina e quis vir para dentro da empresa, veio para dentro da empresa, depois dividiu a empresa, ele com o irmão dele. Hoje ele é o primeiro no Brasil e o irmão é o segundo. Você tem ideia, se eles estivessem juntos ainda, que diferença. E o terceiro está longe do segundo, ele, que é o irmão dele. Ele tem hoje, salvo me engano, 12 filiais. 12 filiais. Tem 190 funcionários. Tira de 700 a 1.000 nota fiscal por dia. Por dia. O irmão dele tem 210 funcionários. O irmão dele está com a parte sul. Muita coisa, muita coisa. Muita coisa. Eu fui na inauguração da sua academia e queria que você me contasse um pouco. Ali é um modelo de franquia que você está lançando, né? Ali é um modelo de franquia. A academia é um negócio novo que a gente começou, né? Inaugurou tem um mês e pouquinho, né? Oficial Training, lá tem... nós compramos o prédio, a gente não quis locar, porque a gente queria... Era um prédio bem conhecido em Goiânia, com estrutura muito boa e um prédio bonito, né? A gente queria um negócio bonito, né? A gente fez uma academia premium. Foi muito evento ali, muito conhecido. Mas com
com um preço bem acessível, né? A academia tem 7.500 metros quadrados, tem mais de 600 aparelhos, só esteira, nós temos 50 esteiras, 10 simuladores de escada. Então, assim, tem 61 bikes, tem 50 bikes só na sala de spinning e tem mais uma do professor, 51, e mais 10 no cardio, né? Tem uma sala de glúteos separada, a gente tem uma brinquedoteca grande, a gente tem um lounge dentro da academia com mais de 200 metros. Dentro desse lounge tem um cowork, tem uma sauna separada para homens, 50 homens, separado para 50 mulheres, 32 chuveiros. É uma academia diferenciada, né? Uma academia diferenciada. A gente abriu agora, né? Essa academia eu montei e dei para a filha e para as duas noras, né? Quem toma conta são elas, eu não participo da administração. São elas que tomam conta, né? E já vendeu quantas unidades, franquia? Você sabe que para vender franquia você depende de um contrato e tal, que os advogados nossos, o jurídico nosso está preparando, né? Ficou pronto na semana passada, mas ele me disse que eu só posso começar a vender daqui 30 dias. Mas nós já temos 4 unidades já reservadas, né? Aguardando só sair esse contrato para assinar. Vai ser tudo aquele padrão ali? Não. São academias menores, mais compactas. Né? Agora, mais compacta, mas o padrão de equipamento é aquele, né? O padrão de equipamento é aquele, só que em números menores, né? Mas o padrão é aquele ali. Agora, nós vendemos dentro da Oficial Sport, que é a empresa de academia, de aparelho para academia, a gente já vendeu 12 unidades sem ser com a nossa marca, porém com o nosso sistema. No dia que nós lançamos lá a franquia da academia, nós vimos preparando para isso, nós abrimos no final do ano passado, nós abrimos um banco próprio, né, um banco da família, né, a gente tem um banco, né, e abrimos uma fintech. Então a gente tem hoje maquininha com nossa marca, temos cartão de crédito com collab com as outras, mas com a nossa marca, né, e a gente tem um sistema que roda a academia. Então, hoje, a pessoa comprando uma franquia... O banco é recente. No final do ano que a gente montou. A gente compra... Hoje Mas já está rodando? Está liberado rodando, já? Tá rodado. Já liberado. pode falar o nome? Não, é porque banco digital... Só... É tipo Nubank, né? Tipo Nubank. Não vou falar tipo Master não, porque fica ruim, né? É tipo Nubank ou tipo C6 Bank, né? Mas é o tipo de banco que hoje está liderando o mercado. Olha o tamanho que virou o Nubank. E a gente tem a fintech, né? Que, na verdade, assim, o que mais aparece para o cliente é a fintech, né? Porque a fintech você abre conta lá, você tem... Então, assim, a gente tem tudo isso, vamos falar assim, tudo isso que o Nubank tem. Você pode passar Pix através de nós, você pode mandar dinheiro para fora, tudo usando nossa plataforma e tudo. E junto com isso a gente tem uma plataforma... Mas já está trabalhando esse formato de abertura de contas igual no Nubank, não? Já, só que nós estamos rodando no momento só para o nosso grupo, né? Sim. Mas nós vamos abrir daqui 60 dias. Tá. Geral. Então aqui nós já está dando alguns spoilers. Você sabia, Cleitinho, dessa história aí? O Cleitinho está bem informado. A gente opera, inclusive hoje mesmo eu operei. A gente opera, né, porque aí são empresas distintas, né? Essa empresa opera com esse banco, que tudo o mesmo grupo, mas são empresas separadas, né? Porque o banco você tem que passar pelo Banco Central, você tem que passar pela Comissão de Bolsa de Valores, né? Isso. Porque você tem auditoria externa. Eu perguntei se já estava liberado, porque tem um professor que vem muito no meu podcast e ele está praticamente há 1 ano já para concluir a liberação do banco dele. E não digital conseguiu. Ainda não conseguiu, porque paralisou agora com essa questão do Master. Aí travou. Ele veio aqui tem uns 60 dias, eu acho. Falei, Josmar, estava tudo pronto, agora deu uma travada por causa do problema do Master. O nosso, quando chegou ali em novembro, que acho que foi o primeiro problema lá do Master, aí, rapaz, eles pediram assim um número de documento assim, exorbitante, né? Mas a gente tem tudo organizado, né? E a nossa assessoria jurídica passou tudo e eles liberaram. Mas é assim, pede muito, mas muito documento, você tem que estar tudo certinho, senão o Banco Central não aprova, né? Como a gente tem uma carteira grande, a gente tem uma carteira de recebível grande, né, dentro da Oficial Sport, né? Hoje a gente tem uma carteira de recebível aí batendo passa de 350 milhões. Então, é uma carteira robusta, né? Então, com isso, eu acho que influenciou também para que a gente conseguisse mais fácil, né? Então, a gente opera hoje,
a gente vai operar também com terceiros, né? Esse é outro negócio, né? Dentro do mercado financeiro, né? Mas isso facilita para a gente vender os nossos aparelhos aqui na academia. Porque hoje, se a pessoa Você quiser... respondeu o que eu ia te perguntar em seguida. Por isso que a gente criou um ecossistema que, pelo que a gente vê, eu acho que não tem nenhuma empresa no mundo que criou o ecossistema que a gente criou. Porque o seu ecossistema ele se retroalimenta, né? Retroalimenta, exato. Então, assim, e com isso a gente facilita para o cliente, né? Eu não preciso de pedir para o cliente um imóvel em garantia, porque eu travo o recebimento dele, dos cartões dele, do cliente dele, a minha parcela, se ele não pagar, eu travo. Então, assim... E normalmente você começou primeiro com alguém que você já tem um histórico ali, né? Você já tem praticamente uma avaliação da sua carteira de cliente. Tem uma carteira... De quanto que eu posso liberar de crédito aqui, ali? A gente tem uma inadimplência bem baixa. Nossa inadimplência não dá 1%. Um país desse que o pessoal está trabalhando hoje com 12, 15%, a gente é bem baixo, porque a gente faz um contrato de rente, né? Então, assim, são algumas, vamos dizer assim, o direito tributário te permite isso, só que você tem que ter acesso a essas informações. Isso é uma lei de 1964 que a gente usufrui dela, né? E a gente faz um contrato de rente com o cliente. Por isso que a gente tem essa trava, né? Então, a gente foi criando um sistema que hoje a gente... O cliente facilita para o cliente. O cliente chega, quer abrir uma academia e fala, cara, qual que é a sua condição? Não, assim, eu tenho isso. O concorrente não tem, então fica assim, mas hoje tem trabalha com preço mais baixo, trabalha com mercadoria melhor. Nós temos hoje nós temos 8 funcionários dentro da Oficial Esporte, a gente tem 8 funcionários só no pós-venda. Nós temos a peça de reposição no estoque. Então nós não temos reclamação no Reclame Aqui. Entra aí agora, nós temos um selo de qualidade. Nosso concorrente tem 10 mil reclamações, nós temos um selo de qualidade. Isso para o nosso vendedor facilita muito. Gente, pode comprar, porque eu tive a honra de conhecer a empresa dele e tem muito produto em estoque. Não vou falar os números aqui, que às vezes ele não queira falar, mas tem muito produto em estoque. Nós temos hoje 52 mil máquinas em estoque. Olha isso. Só esteira, nós temos quase 2 mil esteiras em estoque. A gente gosta de trabalhar com estoque robusto, porque é uma das nossas marcas, né? E ter estoque é a pronta entrega, né? Também ninguém tem. Esse aí é um diferencial que a gente entrou no mercado, foi esse. Por isso que a gente entrou rápido, né? Você falou uma coisa que você conseguiu liderar o mercado mais rápido do que no Sulfilme, né? Foi 4 anos, né? Não, aqui foi 2 anos e meio. 2 anos e meio, né? Na Oficial foi 2 anos e meio. Foi muito rápido, hein? Muito rápido. E com empresa com 35 anos, né? Foi muito rápido, mas é porque a gente entrou exatamente... Parece que você me falou aquele dia, essa Oficial tem só 4 anos de vida, né? 4 anos e meio. 4 anos e meio, 2 anos e meio liderar o mercado não é para qualquer um, não. Não é, ainda mais assim, os concorrentes, que quando você olha os concorrentes, né? Porque o que a gente fez? A gente pegou o seguinte, uma maneira que o concorrente não trabalhava, nenhum concorrente nosso tem estoque. O que nós fizemos? Vamos trabalhar com estoque. Agora, isso você precisa ter um capital grande para isso, né? Vamos trabalhar com... o concorrente nosso não tem peça de reposição. Quando precisa, ele tem que pedir para a China, demora 3 meses para chegar, 4 meses, né, que é a origem, né? Então, nós não. Temos um contrato, eu fiz um contrato com os chineses, é a expertise de você importar há muito tempo, né? Que o chinês tem que me mandar em cada compra 3% de peça de reposição. Então, eu já tenho a peça aqui. Qual que é o risco de ter esse estoque? Não muda muito esse produto rápido, não, Oswaldo? Não muda. É assim, nós temos um estoque tão alto porque a gente tem 7 linhas. Tem empresas que trabalham com uma só. Nós temos 7 linhas e temos todas as linhas de acessórios. Né? Tudo que você quiser, só de acessórios são mais de 200 itens. Então, a linha é assim, às vezes você fala assim, cara, isso criou uma marca nova, por exemplo, uma máquina nova, por exemplo, simulador de escada. Tem praticamente uns 3 anos que saiu no mercado, simulador de escada, mas foi um produto a mais. Deixou de vender os outros? Não. Agora, tem linha que às vezes ela vai ficando ultrapassada. Ela vai ficando ultrapassada, mas aí o que você faz? Você está vendo que ela está ficando ultrapassada, você para de trabalhar. Você vai parando. Então, assim, e sempre tem umas academias, por exemplo, hoje nós vendemos hoje para as grandes redes. Eu não vou citar nome, mas a gente vende para as grandes redes. Todas as grandes redes a gente compra de nós. Mas tem sempre aquela academia que a gente chama academia de bairro, que às vezes o cara quer um produto mais barato.
Nós temos hoje nossas linhas de entradas, que E aí é mais... não vai começar com aquele que está chegando. Começa Às vezes com ele outro começa, mas o normal é que não. que não. E a gente essas linhas, nossas linhas de entrada, a gente tem preço mais barato do que o nacional. Então não tem jeito, cara. O cara não consegue concorrer conosco. Se o cliente quer abrir, ele não tem como. Ele olha e fala, cara, não tem jeito. Tem que ser aqui. Oswaldo, e para chegar liderando o mercado, tem que ter um pouquinho de habilidade com gente, né? Eu queria que você falasse um pouco qual que é o seu segredo para construir time. Meu segredo para construir time você pode perguntar para qualquer funcionário meu de qualquer empresa. Eu não sou duro com o funcionário. Eu deixo o funcionário... Você usa uma liderança mais democrática. Mais democrática. Outra coisa, eu delego poderes. Eu tenho uma gama grande de negócios e, por exemplo, construção. Estou construindo um condomínio ali que tem 1 ano e meio que eu não vou no condomínio. Hoje ficou muito fácil, cara. Hoje você tem tudo aqui na palma da mão. O cara te manda vídeo de tudo, o cara te manda relatório de tudo. Você basta olhar relatório. Se você é bom de interpretação de relatório, que no banco eu aprendi isso, então fica fácil para você. No banco você aprendeu a construir KPIs, né? Você tem indicadores, você analisa os indicadores e toma decisão. Eu olho só indicador. Eu fui uma época eu trabalhei recuperando empresas, eu fui numa empresa lá, uma determinada empresa, e o cara falou assim, você entende disso? Eu falei, amigo, eu não tenho que entender disso, eu tenho que entender de administrar. Tanto faz ser pipoca, como ser carro, como ser celular, é a mesma, só mudou o produto. E é bom ouvir isso. A administração é a mesma. O bom ouvir isso de você, Oswaldo, porque às vezes eu como consultor, que chego levando um pouco de teoria, as pessoas têm dificuldade de entender que a empresa, você passa por estágios. Tem aquele estágio que você começou lá, que você exemplificou aqui na brincadeira, começou no alface, tem aquele estágio que você tem que ir para a operação. Não foi brincadeira não, foi verdade. Não, eu falo assim, que era muito novo, né? É muito novo. Tem o início da empresa, você tem que entender que tem estágios. Tem um momento que você tem que fazer tudo. Você não pode ficar o tempo todo fazendo tudo. Não pode. Se você ficar no operacional, você não vai conseguir conduzir a sua empresa com você dentro, com você fora. Você não vai ter essa expertise que você tem aqui, porque você vai ficar apegado ao operacional. Não tem como crescer desse jeito. Você sabe, um dos maiores problemas das empresas, empresas familiares, um dos maiores problemas é o seguinte, é o dono misturar o caixa com a pessoa física dele. Porque ele olha e fala assim, cara, a empresa é minha, o dinheiro é meu. Teoricamente, mas ele não pode pensar dessa maneira, porque acaba ele fazendo de tal maneira que ele não sabe nem quanto ele está gastando. Eu vivi uma época, eu fui para dentro de empresa, depois eu comecei a fazer isso, hoje eu faço ainda, e eu tenho esse trabalho, eu estou com 2 empresas que eu estou cuidando. Só para amigo, não cobro nada, pessoas que estão com dificuldade financeira, eu vou lá para dentro para recuperar a empresa. Cara, eu acho bom. Eu acho bom, porque para mim é como se eu estivesse numa partida de futebol fazendo um gol. Eu acho sensacional. Eu pegar relatório do cara e falar assim, cara, você está errando aqui, muda aqui. Eu acho fácil aquilo. Eu olho o número, é como o médico. O médico te pede ali aquele tanto de exame e ele olha e fala, você tem que tomar isso. A empresa é a mesma faz coisa. O diagnóstico, apresenta o prognóstico. Então, tem empresa que eu chego, empresas até grandes, mas empresas familiares, que eu pergunto pro cara assim, quanto você gasta? Eu não sei. Eu pego. Cara, não pode ser assim. Então, quando você pergunta assim, qual que é o seu markup? O cara não sabe. Não, às vezes ele não sabe nem o que é markup. Tem cara que você fala em markup, ele não sabe. Ele não sabe. Então você tem que falar um linguajar, mas quando você remarca, para o cara entender, porque ele não sabe o que é isso. Você entendeu? Então, assim, você pergunta para o cara assim, eu teve uma empresa que eu fui para dentro e eu vi que ele estava bem problemático, ele estava com uma dívida lá de uns 15 milhões. E eu cheguei para ele e falei assim, você está fazendo título frio para quem? Cara, ele levou o maior choque. Ele e o financeiro dele todo. Depois, ele estava fazendo mesmo, ele estava fazendo... Não vou citar, porque senão vai dar até processo para o cara. Empresas grandes. Ele fazia, colocava o endereço dele, o dia que vencia, ele descontava o outro para cobrir aquele. Falei, cara, para tampar um buraco, você abre uma cratera. E quanto você retira? Não sei, eu precisei, eu pego. Cara, não é assim, cara. Não é assim. Você tem que ter. Você sabe que isso é a realidade de 90%. 90% das empresas brasileiras 90%. São assim. O cara mistura pessoa física com pessoa empresa pequena, jurídica. Não. Eu já cheguei em empresa, Oswaldo. O cara está faturando 10 milhões e ele não sabe o markup dele, ele não sabe quanto que ele retira. Não sabe. Empresas nossas, tudo tem percentual. A gente retira em percentual.
por exemplo, quem são meus sócios são os filhos, né? Então, assim, tudo é percentual. Você tem 1% da venda, você tem 0,5%, todo mundo tem que preocupar com o quê? Com venda. Nós temos que preocupar com venda e fazer conta. O que as pessoas não entendem, que eu acho muito legal, eu sou apaixonado nesse assunto, que é a parte financeira da empresa, que é o seguinte: se eu compro um produto por 50 e vendi por 100, isso não significa que esse 50 é minha margem de lucro. Não, você não ganhou isso. Quando você chega com o empresário e fala assim, qual que é a sua margem? Não, Josmar, eu estou jogando 100%, depois eu vejo o que dá. Cara, isso vai dar um problema. Se for na importação, você comprar por 50 e vender por 100, você já está quebrado. Porque você compra por 50, você pôr aqui dentro já é mais de 100. Então, assim, a importação é um dos problemas, é o camarada saber fazer conta. É um problema seríssimo, porque tem um custo muito gigante para você pôr mercadoria dentro do seu depósito. Então, se o camarada... E isso é o quê? Isso é custo. A gestão de custo ela é fundamental. Fundamental. Então, assim, eu falo aos meus filhos, eu recebo container praticamente todos os dias, né? Então, eu pego o meu filho que está nessa parte lá, eu chego para ele todo dia e falo, você já fez a conta? Qual foi o percentual que a gente gastou para pôr isso aqui dentro? Rapaz, não sou menos. Faz aí agora, deixa eu ver. Aí ele tem que ir para a regrinha. Eu falo, até hoje você está com a regrinha, você tem que saber isso de cor, cara. Você tem que saber isso de cor, calcular aqui, ué. Porque ainda bem que você veio da contabilidade, você tem propriedade para falar. Para falar. Essa é a vida da empresa. Porque comprar e vender, muita gente compra e vende. Uns 3 semanas atrás, agora eu estava assessorando um pessoal lá daqui de Goiânia que está com um negócio, achava que era um negócio excepcional e falou, cara, eu tenho 3 anos que eu estou e eu vendo muito e eu não vejo dinheiro. A hora que eu fui fazer as contas, eu disse, esse cara está tomando prejuízo, cara. Você achando que você está ganhando, você está tomando prejuízo. Mas como? Eu falei, olha seus cálculos, você está me passando seus custos. É só você somar. O cara, ele tinha os custos, tudo anotado, e não somava. Cara, é um absurdo. Eu falei, cara, como é que um cara desse é empresário? Mas tem muito. Não, o Brasil, infelizmente, não preocupa com isso, com formar. Você tem que ter uma formação para isso. Eu acho que na escola você tinha que ter formação dos meninos pequenos, ensinar o menino a administrar o dinheiro dele. Você dá ali uma mesada para ele tinha que administrar. Meus filhos, Deus pequenininho, eu ensinei. Cara, você tem que guardar um tanto. Se você não guardar, você não vai ter nunca, você vai ter. Ué. E a maioria das empresas quebram, Oswaldo. Eu faço consultoria vai para 17, 18 anos. É raro uma empresa que eu chego na empresa que eu faço essas perguntas básicas que a gente brincou aqui, que o cara tem a resposta. Não sabe. 99% não sabe. E a maioria quebra é por conta disso. Porque enquanto ele é pequeno, ali, se ele não é muito gastador, ele sobrevive. Só que ele não cresce. A hora que ele começa a crescer, aí o negócio... Aí é a hora que ele tem que delegar poder. Esse que é o problema. Porque às vezes você conversa com a pessoa e fala assim, mas consultoria pra quê, Josmar? Eu não preciso de consultoria. Pra que eu preciso? Cara, se você vai ser médico, você não precisa fazer um curso? Qualquer coisa no mercado, você precisa fazer um curso. Para empreender, o brasileiro acha que não precisa fazer nada. Nada. Aí você tem que escolher. Ou você faz um curso, ou você paga um profissional para te ajudar, ou você coloca bons profissionais dentro da sua empresa. Alguma coisa você tem que fazer, porque senão essa conta vai chegar. Eu tive empresas que eu fiz consultoria que o empresário tinha o seguinte, principalmente em Goiânia, que é muita empresa familiar. E o cara era muito louco. O cara achava que a empresa era um órgão público, que ele estava tirando, ele estava roubando dele mesmo ali e estava tudo certo. O primeiro cliente que eu fiz consultoria quando eu saí da faculdade eram 2 empresários que faziam gôndolas para supermercados. Os caras começaram pequeno e já tinham um patrimônio legal. E eles começaram a tirar dinheiro da empresa. Tirou um dinheiro, investiram numa fazenda, que acharam que era um negócio bom, investiram na fazenda e colocaram os caseiros e tal. E eu falei assim, mas essa fazenda, ela tá gerando renda para vocês? Vocês tiraram ela da empresa. Então, vocês colocaram uma fazenda, montaram um supermercado, quebraram. Essa empresa de vocês é boa demais, cara. Até hoje já está sustentando toda essa brincadeira aí. Aí, quando a gente começou a consultoria, ele tinha a esposa, naquela época que o celular era muito caro, você pagar a conta de celular. Tinha o celular da esposa, a prestação do carro dele, da mulher, do cunhado, tudo no financeiro da empresa. Eles agiam com a empresa como se fosse um órgão público que só sacava dinheiro. Aí quando eu cheguei, falei assim, olha, a sua empresa, a gente tem que cortar isso, cortar aquilo. A empresa é sua. Só que nesse caminho que você está aqui, ela vai fechar. E assim foi a maioria das empresas que eu cheguei. Tinha outros que tinha o irmão, o cunhado, a mulher. Eu lembro uma rede de pizzaria, que eu fiz consultoria, que o irmão do cara chegava, reunia os amigos da igreja, saía da igreja, reunia
a pizza era tudo por conta. A mãe chegava com as irmãs do ciclo de oração, as marmitex levava para casa, comia e levava para casa. Aí eu falei para ele assim, eu posso acompanhar só o gasto da sua família um mês e te mostrar o relatório? Ele pode. Mas ó, quando chegou no final do mês que eu mostrei o valor, ele não acredita nisso não. Eu falei, isso aqui é só da sua família. Olha isso aqui da sua mulher. Eu falei, cara, vocês estão brincando de administrar um negócio. E isso é uma realidade da maioria das empresas. Maioria das empresas. Eu costumo falar assim, não existe voo de cruzeiro em empresa. Empresa você sai, geralmente o cara começa ela, ele chega aqui num patamar que ela cresceu um pouco, ele consegue crescer, o problema é a hora que ele começa a ter que delegar poder. Aí ele não consegue... Tá ele tudo não, na cabeça dele, tá ele não tem processo. Ele não tem processo, aí ele não consegue. Aí o que acontece? Em empresas, se você não estiver tentando que ela esteja numa crescente sempre, ela vai cair. Não tem como. Você me fez relembrar um momento aqui. Eu estava com 18 anos de idade, logo que eu deixei de ser cobrador de ônibus, eu entrei para trabalhar nessa panificadora. O proprietário dela faleceu há pouco tempo. Eu entrei para trabalhar com ele e eu era o único... Isso eu tinha, tem tempo pra caramba aí, pode nem falar, né? Muito tempo. Vai revelar a idade do homem aqui, Cleitinho. Não, eu tenho 65, não tem por que não falar. Eu tenho 65. Tá bem, né? cara, 65. Aí vem aqui, né? Pela idade que tem, né? O duro é depois da vírgula, né? Pela idade que tem, tá bem. Né? E eu tinha 18 anos. Eu trabalhava com ele e eu fazia um balanço da panificadora todo mês. Cara, eu tinha entrado na faculdade, estava fazendo ciências contábeis e eu comecei a fazer isso. E eu falava para ele assim, você ganhou tanto esse mês? E ele falava assim, eu não vejo. Você me fala esses números aí só com você. E a gente tinha muita afinidade. Ele me chamava de filho. Eu falei para ele assim, vamos fazer o seguinte, você vai me dar a chave do seu cofre, nós vamos contar o dinheiro que tem lá dentro. Você vai me falar o saldo que você tem no banco hoje. E daqui a um mês eu vou dar o balanço e vou falar para você quanto você ganhou, quanto tem no cofre e quanto você tem de saldo. Você não dá conta disso. Quanto tem estoque também, falei, né? Só que tem um detalhe. Tudo que você precisar de dinheiro, você e sua família tem que mandar pegar um vale comigo. Aí ele falou. Ele e 3 filhos. Falou para os filhos. Tudo que for pegar dinheiro tem que ir lá e falar para o Oswaldo. Tem que assinar. Eles acharam aquilo um absurdo. Beleza. Demos o balanço. Todo dia tá lá. Todo dia manda tanto pro banco, tá pagando isso. Cara, mas nessa época, com 18 anos, com coisa dos outros, eu era tão meticuloso. O padeiro, para fazer o pão, ele tem um produto que ele usa que o pão cresce rápido. E aquilo, para o cara que trabalha à noite, se ele põe muito produto, é excelente, porque 10 minutos o pão cresceu, ele dorme o resto da noite e o pão está pronto. Só que aquele produto é o produto que é o mais caro no pão. Sabe o que eu fazia? Era 50 gramas por saco de farinha. Eu deixava lá, você vai desmanchar essa noite, 5 sacos. Estava lá, cada pacotinho de 50 gramas. Eu entregava pesado. Os padeiros me odiavam. Eu entregava pesado, porque economizar custo da padaria. E eu fazia aquilo. E peguei ele um mês inteiro e eu entregando aquilo e vendo quanto a padaria vendia, o estoque. Aí quando passou um mês, falei para ele, vamos dar o balanço. A padaria tinha muita coisa que vendia, né? Era tipo empório. Contamos tudo e eu anotei tudo e falei, tem tanto de estoque, no cofre tem tanto, você ganhou tanto e seu saldo no banco é tanto. Cara, até o centavo do banco bateu e ele falou assim, cadê o dinheiro? Tá aqui o tanto que vocês retiraram. Cara, a hora que ele viu, ele levou um susto. Fez igual o cara da pizzaria. Ele levou um susto. Ele não tinha noção nem o tanto que ele tirava. Mas não tem. Nem o tanto que ele tirava. Só que como tinha que anotar tudo, eu chegava e falava, cara, eu não quero saber, o filho dele. Tipo hoje, me dá R$1.000 aí. Cara, eu não quero saber para que você quer 1.000. Depois é você com seu pai. Você assinou aqui para mim, põe lá a data de hoje, lá, 29 mil reais, e eu vinha e assinava. A mulher dele vinha e assinava. Final do mês, eu entreguei o tanto dinheiro que eles tinham retirado. O cara levou o maior susto. Mas leva. Porque empresa individual, o cara mistura e o cara acha que ele está ganhando tanto. Outra coisa que acontece muito, é o camarada que ele tem uma paixão de ter uma terrinha, uma chacrinha. Cara, que só dá despesa. Aí ele paga tudo que é de lá com dinheiro daqui sem passar por ele.
Ele acha que aqui suporta aquele tanto de despesa. É o mesmo exemplo que eu te dei suporta. do cara da fazenda. Não suporta. Não suporta. Eu tenho vários amigos que têm essas chacrinhas, 10 alqueires, 20 alqueires, 30. Não, cara, eu tiro lá 1.000 litros de leite. Eu falo, cara, pra você tirar 1.000 litros de leite, você está tendo despesa de 2.000. Aí o cara vai fazer as contas, ele fala, cara, o cara não vê. Porque ele paga aqui tudo, essas vacas leiteiras, o alimento dela é muito caro. E ele paga aqui tudo ali, quanto despesa daqui? Quando entra o dinheiro do leite, ele acha que ele... Cara, mas não é, cara. Quanto você gastou para gerar esse 1.000 litros de leite por dia? Então, assim, e os caras não fazem conta. O problema do empresariado é o quê? Conta. Conta. Se não fizer conta, cara, não tem como você ir. E quando você pega uma empresa, igual tá uma empresa nossa, que faturou um volume mais alto, né? Qualquer uma das nossas empresas tem um volume alto de faturamento. Então, assim, se você não tiver tudo na ponta do lápis, você. É muito, mas é muito também para perder. Se você, qualquer deslize que você der. E assim, quando chega no patamar da sua, você tem que ter controle financeiro, controle de estoques, tem que ter processo. Tudo. Você tem que ter tudo. E se você não pega esse hábito no seu negócio, quando ele começa a crescer. Não, depois você se perde. Ele desmonta. Não tem jeito, você se perde. Você tem que ter tudo em planilha. Você tem que ter tudo em planilha. Por exemplo, nós temos hoje dentro da Oficial, a gente tem TI lá dentro, né? A gente usa alguns programas, né? Eu olho só planilha. Eu entro no depósito 2 vezes por dia. Eu entro no meu depósito do CD1. Mas eu olho só planilha. Eu pego planilha, por exemplo, no início lá, planilha lá do meu genro, trazia planilha para mim todo mês, eu falo só assim, ó, sai daqui, vem para cá, sai daqui, vem para cá. Só com a planilha. Cara, não tem... aqui está o resumo. Aqui está o resumo. Se você é da área, você é formado nisso, se você consegue ler bem, é igual o médico, olhar o exame lá. Olhou o exame e faz, cara, tem isso. Mas o maior desafio, principalmente no nicho que eu atuo como consultor, é você convencer esse cara que os números são importantes. Ele quer correr dos números. Ele acha que se ele não vê os números, ele não vai sofrer com aquilo. Não. Para você tirar esse sofrimento, que amanhã pode ser pior, você tem que estar acompanhando os números todos os dias. Esses dias eu fiz com um cliente, porque aí você vai tentando de um jeito, de um outro, não funciona, aí você vai mudando a estratégia, né? Cheguei no cliente e falei, Josmar, eu estou com a empresa há tanto tempo e eu não estou ganhando dinheiro. E eu falei assim, então tá bom, deixa eu analisar aqui o que você fez, fazer um diagnóstico que uns 2 meses eu te dou uma resposta. Pode ser? Pode. Aí eu fui analisar o período de empresa dele, acho que uns 12 anos, e ele foi tirando dinheiro da empresa e foi investindo. Imóveis, carros, vários imóveis. Alguns geram renda, outros não. E a empresa continua sólida. Aí eu falei para ele o seguinte, olha, você tem isso aqui de patrimônio, você tem isso aqui de estoque na empresa, você tem esse padrão de vida, e você está querendo dizer que a sua empresa não está dando lucro. Olha o que você tem de estoque. Meu irmão, não sabia que eu tinha isso de estoque, não. Eu falei assim, lucro da empresa não é só o que sobra no final do mês, não. O que está no estoque também faz parte, é seu. E o que você tirou, que você investiu de fora da empresa, que não era o momento para você fazer isso, porque se você não tivesse tirado todo esse valor que você tirou aqui, porque assim, me corrija se eu estiver errado, Oswaldo, tem alguma coisa no mundo que dá mais dinheiro do que negócio? Não tem. Nem imóveis não dá. Não tem. Então, por exemplo, se você tira aqui... O imóvel te dá segurança. Te dá segurança. Você tira aqui, por exemplo, de uma empresa... rentabilidade é negócio. Você tira de uma empresa aqui 500 mil reais, coloca no imóvel aqui, tira 500, coloca em outro. Você acha que aquilo ali é um cenário perfeito. Só que às vezes você tira na hora errada, a empresa que poderia estar numa crescente, ela fica estagnada. Porque aí você fica esperando uma coisa que o empresário fala para mim e aí eles não conseguem entender. Cara, você é o empreendedor, você não é o trabalhador. O empreendedor é o cara que investe para depois ganhar. Se você quer continuar crescendo, você tem que continuar reinvestindo. Aí você chega e o cara fala assim, não, eu quero que aumente as vendas para depois eu investir. Cara, isso não existe. Você está tirando dinheiro, investindo fora, que às vezes você está com medo do negócio. Só que se você quiser continuar crescendo, você tem que ir reinvestindo. E é igual você falou agora há pouco. Eu falo uma frase que é parecida com a sua. Eu falo assim, ó, empresa, não tem como você ficar numa zona de conforto. Ou você está crescendo, ou você está declinando. Não tem voo de cruzeiro. Não tem. Não tem como você ficar aqui, ó, paralisado. Ou você continua crescendo, ou você está declinando. Por quê? Porque o mundo hoje ele gira muito rápido. A concorrência, tudo, qualquer coisinha, pode ser um espetinho. Você fez um espetinho, você ficou paralisado, amanhã tem 5, 6 espetinhos fazendo com uma embalagem diferente, com um processo diferente. Eu costumo falar pro pessoal de casa, né?
Eu costumo falar assim, ó, se você ficar quieto, vai vir o outro Oswaldo aí te atropelar. Porque sempre tem alguém de olho. E quando você está numa crescente, cara, todo mundo está te olhando. Tá. Todo mundo está te olhando. Outra coisa, você falando, eu lembrei. Às vezes, Josimar, o camarada, ele cria um custo, ele vai comprando imóvel. Ele não sabe que para ele manter aquele imóvel, se o imóvel não tem renda, cara, ele tem um custo para manter aquele imóvel. Eu chego no início de ano, esse dia eu sentei com meu filho esses dias, peguei a nossa carteira de imóvel e falei, cara, eu estou pagando de IPTU, de ITU, aliás, em área que eu preciso de fazer o que eu vou fazer, eu pago mais de 500 mil disso. Cara, eu tenho que achar uma solução. Porque, tudo bem, pai, está valorizando, nós não estamos precisando disso. Ok, mas é 500 mil que eu saquei para pagar. Para pagar, nós temos uma carteira de imóvel muito grande. Então, assim, você tem que estar olhando, cara, eu preciso de fazer isso, ou voltar, ou então eu tenho que trocar esse imóvel. Eu tenho que fazer esse imóvel, porque não existe um negócio que fica só me sugando. Porque você montou, você até na própria casa sua, de repente você começa a ganhar dinheiro e o cara compra uma casa ali, uma casa enorme. Estou dando um exemplo aleatório. Aí, de repente, ele tem lá 2 empregadas, tem aquele, enquanto ele está ali, está de boa. Depois, a hora que o negócio começa a cair, ele não consegue manter, porque ele criou uma situação de gasto grande. E ele não consegue voltar, porque a pior coisa que tem é voltar. Né? E o cara voltar, o mais triste, o cara cair de nível, cara, eu penso que deve ser terrível. Então, assim, eu tinha um amigo meu, que ele tinha, na época lá, nós tínhamos uma situação mais ou menos parecida, só que ele gastava tudo que ele ganhava. Eu falava, cara, nós dois, se quebrar, você vai sofrer mais do que eu. Porque você gasta muito, eu já gasto pouco, então eu já estou acostumado. Você já gasta muito, então você vai sofrer muito. Porque tem pessoas, tem uns que gastam mais do que eu. É como diz um amigo meu, né? É fraude social, né? Esse cara é uma fraude social. Ele não podia estar vivendo do jeito que ele vive. É o que mais tem, né? É o que mais tem, né? O cara fica enganando os outros, né? E é uma deficiência nossa no sistema educacional. Que você pega o modelo americano, o pai, o moleque de 17 anos, o pai já chega e fala assim, olha, eu vou criar uma carteira para você na Bolsa de Valores para você começar a ser o primeiro retorno financeiro. O cara já começa entendendo que ele tem que colocar o dinheiro para trabalhar para ele. Aqui no Brasil, não. A coisa que se fala é o seguinte, vai trabalhar e se você ganhar um dinheirinho, compra um imóvel. O brasileiro não tem esse hábito de bolsa de valor, né? O americano tem muitos que vivem só disso, né? Vive só disso, né? E é um negócio bom você trabalhar só com números. O brasileiro já é o mais imóvel mesmo. Eu mesmo fui né? Eu mesmo vim desse sistema. E não é que é ruim. Não é que é ruim. Desde novinho eu gostei de imóvel. Então, assim, eu invisto muito em imóvel. Eu acho que imóvel, além de te dar uma segurança, é legal. O imóvel, sempre eu falo assim, quando está alugado, agora não mexe com imóvel residencial, não, só comercial. E outra coisa, não vem com aluguelzinho de 2 mil, 3 mil também, que é ruim. E mexe com imóvel aí de aluguel de 50 mil, de 100 mil, porque o camarada, para pagar o seu, para ele ganhar o dele, né? Ele tem que pagar o seu. Depende então, você, esse imóvel já é legal. Por exemplo, meu genro entrou agora numa linha, de uns 5 anos para cá, e minha filha falou para ele, vamos fazer igual o pai, né? Nós vamos criar a nossa carteira de aluguel. Então, ele vem fazendo só imóvel nesse nível. É de 50 para cima, você entendeu? E ele vem fazendo um número grande. Você deu um número grande, como ele está novo, né? 37 anos, cara, e ele tá voando baixo, entendeu? Então, assim, porque eu costumo falar assim, o cara te paga um tanto ali, para mim não é muito. No comercial hoje você consegue 1% no imóvel novo, que é um bom negócio. Mas o mercado financeiro também está pagando 1,1. Tá, cara, só que o imóvel está valorizando, cara. Você tem a valorização do imóvel, né? Então, além de ter valorização do imóvel, o inquilino está pagando os impostos do imóvel, está te dando... Sim, o modelo que você trabalha, ele é o ideal, porque você diversificou seus investimentos, você criou vários ativos. Você não colocou tudo em um local só. O que o empresário pequeno faz? Ele começa o negócio, ele tira o... O que Salomão fala na Bíblia? Não colocar os ovos na mesma galinha. O pequeno empresário, ele faz o quê? A empresa dele começou a crescer... Em vez dele reinvestir, né? Não, ele tira, coloca em imóveis, ele trava o crescimento da empresa.
Entendeu? E às vezes ele põe Esse é o imóvel, problema. e às vezes ele põe imóvel que não dá rendimento. Que dá rendinha de que não... 3 mil reais, 4 mil. Vai travar o Se crescimento for o tal dele. da chácara, só dá prejuízo. Chácara ou uma fazenda pequena, igual tinha esse cliente meu, só dava prejuízo. Só prejuízo. Então, esse é o principal problema. E o exemplo que você citou de Salomão é perfeito, né? Você tem que diversificar, né? Diversificar, porque às vezes um negócio, um segmento não está legal, o outro segmento está legal, então você não tem como você passa crise que você, sempre eu falo assim, quando você prepara na crise, quando você prepara para a crise, na época boa você preparou, chega na crise você não passa. Tanto é que isso é verdade desde que o mundo é mundo, que se você pegar a história de José foi dessa maneira, José foi vendido e tal, José se tornou governador do Egito. O que José fez? José foi cobrar um imposto para quê? Ora, quando chegar a época das vacas magras, o povo não morrer de fome. Por quê? Preparou. Guardou nos celeiros, você preparou. E a vida nossa é assim. Sempre tem um período que a gente está melhor. Sempre tem um período que a gente está melhor. Agora, quando está melhor, você guarda. Quando chega no período de crise, cara, você nem vê passar. Você nem vê. E tem vezes que minha mulher ainda fala assim, não, todo mundo está falando de crise, não vê isso. Eu falei, você tem um preparo, né? Claro que tem as bênçãos do pai, mas você tem que ter um preparo também aqui, não é só... Eu conheço muitas pessoas de idade, que às vezes isso me dá dó. O camarada chega lá numa determinada idade e fala assim, cara, eu tive oportunidade demais para ficar bem de vida, né? Mas eu gastei com isso, gastei com cachaça, gastei com mulherzada, gastei... Então, todo mundo tem um motivo lá por que ele gastou, e ele não teve. E aí o cara está numa situação difícil, né? Fala assim, cara, por que não teve um preparo antes? Porque não mostrou para essa pessoa antes o que ele tinha que fazer, que faltou o quê? Faltou uma educação, né? Oswaldo, me fala um pouco desse trabalho bacana que você faz aí de viajar pelo Brasil, ensinar empreendedores. Me fala um pouco do que você ensina nessa palestra. Essa palestra basicamente é importação. Essa palestra são 4 horas seguido, eu falo 4 horas seguido, né? Primeiro eu faço uma parte que eu motivo o camarada para ele importar, depois eu faço a outra parte que é a parte teórica mesmo ali de ensinar o que ele tem que fazer, o que ele tem que abrir uma empresa, tirar radar, toda a parte de impostos, calcula impostos para ele ter noção o que é uma cadeia de impostos do Brasil. É isso, e depois a gente monta um grupo ali daquele local, né? Monta um grupo no WhatsApp para as perguntas que tiverem continuar e fica ali um período ali, né? Eu estou indo agora a confirmar, mas acho que deve ser 20 de junho. Eles queriam que eu fosse dia 12, 13. Eu falei, não, eu não vou pro dia dos namorados, né? Mas acho que vai ser dia 20. Estou indo para o Acre. A gente tem feito essas palestras aí, a igreja... Geralmente é mais dentro da igreja, mas não é que seja necessário ser. Pode ser fora, né? E tem dado aí 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. A gente tira dúvidas ali na hora, né? E explica um todo do que é a importação. Show de bola. Que é a importação num todo, né? Os meninos estão prontos para a pergunta? Quem vai ser o primeiro? Eu ia fazer outra pergunta que estava planejada a pergunta. E aí, assistindo, eu fiquei me imaginando com 65 anos de idade. Bem velho. Vivido. Com 65 anos de idade. E sentado nessa mesa, passando a minha história de vida, minha experiência, e pensando que um rapaz de 30 anos gostaria de estar escutando, um rapaz de seus 33 anos, idade de Cristo, gostaria de ouvir. E o que eu gostaria de ouvir é o seguinte: hoje o Oswaldo, com 30, ele já estava bem, certo? O que ele gostaria de ter aprendido, que você já aprendeu depois dos 60, só vale dos 60 aos 65. Que você deve ter... Dizem que tem uma lacuna, que de 10 em 10 anos você amadurece muito, né? O que você queria ter aprendido e guardado para o seu coração e carregado na jornada da sua vida com 30 anos para frente, que você só aprendeu depois dos 60? Assim, você fala em termos de empreendimento ou na vida como um todo? Acho que de empreendimentos, tá todo mundo correndo com seus empreendimentos e você deu bastante, eu acho que é como pessoa mesmo, porque como você tá bem com você tá bem com, acho que quase tudo, vamos se dizer. Né? Eu costumo falar assim, eu sou muito abençoado em todas as áreas.
eu tenho uma família... perfeito não existe, né? Mas eu tenho uma família assim, muito consagrada a Deus. Eu tenho 3 filhos que são excepcionais. Meus filhos nunca bebeu, nunca colocou um álcool na boca, nunca fumou, nem nada. Isso hoje, no mundo de hoje, é difícil, né? E tenho um genro e 2 noras que na mesma linhagem. Então, cara, o que você espera de família, eu tenho tudo, né? Eu costumo falar assim, quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu quero perguntar para Deus, por que você me deu tanto? Porque eu não merecia tudo que você me deu. Então, assim, é claro que isso é um processo que você vai acontecendo na sua vida e você vai enxergando. Então, hoje é diferente de quando eu tinha 30 anos. Claro, quando eu tinha 30 anos, minha mulher deu à luz ao primeiro filho. Então, ali, as crianças pequenas, você sonhando com eles grandes, o que eles iam ser e tal. Aí, quando você chega hoje, que você fala assim, cara, tudo realizou. Tudo que eu queria realizou mais do que eu... Então, assim... Saiu tudo programado. Tudo assim, não, mais do que a gente programou. Sempre eu converso isso com minha esposa. Mais do que a gente programou para a família, Deus tem nos dado, né? Todos trabalham dentro da igreja. Eu ajudei a construir a Igreja Central, você sabe disso, né? A gente foi o maior doador da Igreja Central. Eu ficava na Igreja Central das 7 horas da manhã até o meio-dia, todos os dias. De pessoas que passavam lá e falavam assim, você não tem seus negócios? Eu falava, Deus está cuidando lá melhor do que eu, se eu estivesse lá. Ele precisa de mim aqui. E graças a Deus a gente fez uma igreja excepcional. Ficou assim, dentro das condições financeiras, ficou muito boa. É a igreja lá da Goiás com a Paranaíba, igreja adventista, né? Então, assim, e também já ajudei, eu era católico, né? Já ajudei a construir a igreja Rosa Mística, também ajudei a construir isso há 50 anos atrás. Então assim, você falar o quê? Não, então o que você quer dizer que é cuidar sempre da família, é que eles trilham o caminho correto. Tem uma coisa que quando você chegar na minha idade, você vai ver assim, cara, o que foi importante para você? O dinheiro é importante? Mas nem tanto, tem coisa muito acima. Dinheiro é bom? Mas nem tanto, tem coisa muito acima. O que é isso muito acima? É Deus e a família. O que sustenta você é a família. Quando você tem algum problema de saúde ou qualquer coisa, é a família que está ali. É a família que está ali. Então, se você tem uma família estruturada, se você tem uma família unida, cara, não tem nada igual. Não tem nada igual. E quando você chega na idade que eu tô, fica assim, quase que todo mundo ali te bajulando. Mas não é te bajulando porque você tem dinheiro. Você vê que não é isso. Tem alguns de fora que é. Mas eu estou falando dentro de casa. Te bajulando por quê? Porque vê que você tem um conhecimento. Cara, você tem um conhecimento. Você é um bom humano, né? Um conhecimento. Por exemplo, eu vejo, é chato falar da gente, mas a gente vê, por exemplo, em casa, meus filhos com a mesma coisa que a gente fazia, que a gente faz. Por exemplo, nós temos em casa, a gente gosta muito de ajudar pessoas. Paga a faculdade para um, paga coisa para outro e tal. E você vê que os filhos estão na mesma, pagando faculdade para pessoas e tal. Isso é muito interessante. Meus filhos eram pequenos e eu doava, tem um local ali que a gente doa cesta, né? Eu levava meus filhos para ajudar a entregar, para eles aprenderem que o ser humano precisa de ajudar o outro ser humano. Quando você faz isso, está na Bíblia. O que Deus fala? Faz por ele o que você está fazendo por mim. Então, assim, isso é o que vai ficar para você de legado. Vai ficar para você, cara, eu fiz tanta fortuna, eu tenho um patrimônio de tanto, você chegou lá na minha idade, lá tem um patrimônio de tanto. Isso é legal. Cara, é legal, mas não é tudo, não. Agora, a família, sim. Eu moro no Aldeia do Vale, você sabe disso. Eu tenho alguns amigos lá dentro que têm família, assim, totalmente desestruturada. Você conversa com os caras e ele fala assim, cara, ele não fala assim, eu queria ter o dinheiro que você tem, porque às vezes ele até tem mais que eu. Mas ele fala assim, eu queria ter a família que você tem. E para ter essa família, depende de quem? De você. Você é o chefe da família. Então você precisa, olha, o que está na Bíblia? Não estou aqui para pregar, mas o homem é o sacerdote do lar. Então você precisa de ter comunhão com Deus, você precisa estar lendo a Bíblia, você precisa estar educando os seus filhos, você precisa de tirar tempo para eles e tempo de qualidade. Se você vê nossa netinha, eu estou com a netinha de 3 anos e meio, se você vê minha netinha falar da Bíblia e contar a historinha da Bíblia, você fala assim, não tem lógica. Por quê? Porque a minha filha faz isso com ela. Minha filha abandonou a medicina para cuidar dos filhos.
Filha, você não precisa. Vai cuidar da sua família. Então, isso é que fica para você. Pela sua energia, pelo que você fala, você tem, vamos dizer, mais orgulho da família, de tudo que você, das pessoas que você fez transformar, fez ser quem elas são como humanos, do que talvez até mesmo das empresas, né? Muito mais. Porque muito mais, não tenha dúvida disso. A sua energia muda na hora que você vai contar essa parte. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Então, fica a dica, senhores de 30 anos. Cuide da família para chegar aos 65 milionário com a família linda. É um privilégio hoje estar aqui conversando com o meu amigo Oswaldo aqui, que eu tenho muito orgulho, né? Que eu conheci através de um grande amigo, que eu não poderia deixar de citar o nome dele aqui, que é o nosso grande parceiro Leonardo, né? E que teve influência, assim, de hoje a gente estar trabalhando no ramo da importação. Eu tenho muito orgulho de você como pessoa, como ser humano. Fiquei ali no fundo ali assistindo assim atentamente, vendo tudo, como você é um ser humano diferenciado quando fala da família, quando fala das passagens bíblicas, citando aí em todo momento um texto bíblico aí e expondo o seu conhecimento e fazendo o comparativo com o que é a vida da gente de verdade, né? Então, assim, eu acho muito bonito e Deus coloca as pessoas na vida da gente no momento certo. Através disso que aconteceu com você hoje, há tempos atrás, você leva um aprendizado para tanta gente. A gente costuma dizer aí que hoje a gente coloca você nas nossas orações. Agradeço e que você é um mentor por hoje a gente mexer com importação, né? Que é um ramo difícil, você fala que é fácil aí porque você tem tudo na cabeça e tal, mas é muito difícil se a gente não tiver uma pessoa assim, como você, para orientar, para ajudar. E isso, eu quero deixar relatado aqui que quando ele fala que vai nessas palestras aí para 1.000 pessoas, ele faz isso de maneira gratuita. Ele não aceita ninguém pagar nem o hotel dele, né? Não aceita. Isso, ele não falou. Mas vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta aqui para ele. Oswaldo, o que você diria hoje para uma pessoa que vai começar na importação? Porque geralmente a maioria das pessoas que entram nesse ramo tendem a querer trazer produto da China para precificar ele achando que para entrar no mercado tem que ter um preço muito barato. A gente diria para eles que é melhor ter qualidade e uma marca efetiva ou só trazer o produto e introduzir ele no mercado para ter um preço de banana, vamos dizer assim. Cleitinho, você vai trabalhar uma marca, ou a sua ou a marca de alguém, porque o produto tem que ter uma marca, né? Se você for trabalhar com a marca de alguém, primeiro que você precisa de ter autorização dele, senão quando você vai desembarcar, a Receita vai te tomar aquele produto ou o próprio dono da marca, né? Por exemplo, o chinês faz. Você quer fazer lá uma camisa e colocar nela Nike, o chinês, eles não respeitam marca, eles fazem. Mas na hora que chegar aqui, você não é dono da marca, você não vai descarregar. Então, por isso, você tem que criar a sua própria marca, tá? Além do mais, se você vai trabalhar investindo na marca, pode ser que daqui a pouco sua marca tenha um valor agregado para você trazer para o seu produto. De início, não, porque você é um produto desconhecido, mas posteriormente, sim. Agora, o que eu costumo falar é o seguinte, preocupa com produto de qualidade. Preocupa com a melhor qualidade que você conseguir trazer. Tudo tem mercado. Tudo tem mercado. Se você traz um produto de qualidade, você vai trazer ele com preço mais acessível do que o outro de qualidade que você está concorrendo. Não preocupa que você vai concorrer com aquele que é de qualidade inferior, não. Por exemplo, você pega um iPhone hoje, o iPhone está preocupado que ele vai concorrer. O iPhone tem uma marca, ele vai concorrer com o Motorola? Não, ele tem qualidade. Ele vende não é só porque o camarada quer ter um iPhone, é porque ele tem mais coisa agregada nele. Então, assim, preocupa com um produto que tem uma qualidade excepcional. Primeiro, que você não vai ter problema no seu pós-venda. Segundo, que a sua empresa vai ficar conhecida como assim, o produto dele é de qualidade. Por que nós entramos tão rápido no mercado com um produto oficial? Porque nossas máquinas têm qualidade. Eu só trabalho com parede de aço de 3 milímetros. O concorrente meu trabalha com 2, 2,5. Eu não trabalho. Você não vai medir. Mas daqui 10 anos começa a ter problema. Daqui 5 anos. Mas a garantia já acabou. Cara, mas eu tenho um compromisso com o meu cliente.
Eu tenho um compromisso com a minha marca. E isso é você construir uma marca. A marca você não é da noite para o dia, você constrói ela no dia a dia. Então, quando você preocupa com isto e você tem preço, Nilton, não tem como você não entrar no mercado. Isso. Não tem como. E uma outra pergunta é para quem... Cleitinho, desculpa. Para quem quer fazer uma validação de uma empresa na China, tem alguma dica que você dá? Você está no Brasil e vai fazer uma compra na China. A compra na China. Isso, Tem alguma técnica, algum método que você usa para fazer uma validação dessa empresa lá? Eu tenho uma que eu uso que é assim, simples, mas eu uso. Por exemplo, eu não converso com a pessoa só ali no Alibaba ou no 1688, eu não converso só ali. Eu gosto de chamar ele para o WhatsApp. Aí eu mando a minha logo para ele, peço ele para imprimir a minha logo e sair com ela aqui no peito andando dentro da fábrica. Nossa. Esse é um dos motivos que eu já vejo se a fábrica existe e se ele... Pelo menos ele tem que ter um amigo que tem uma fábrica para ele entrar lá dentro. Já é o primeiro ponto, certo? Quando eu estou assim, que eu não estou lá, que eu não vou, mas eu estou com alguma dúvida, tem uma empresa lá que a gente contrata que ela presta esse tipo de serviço. Ela te cobra, não é tão alto, mas ela vai lá na empresa e ela vai validar a empresa, ela vai olhar o produto da empresa, ela vai te mandar a amostra, se for o caso, e ela acompanha o embarque da sua mercadoria. Tem empresas que trabalham com isso, tá? E uma última pergunta, mas não menos importante, o que você diria para uma pessoa que está começando na importação e ela tem um poder aquisitivo menor, um exemplo, uma pessoa que não consegue trazer um container. Essa pessoa ela consegue trazer, e que dica que você daria para uma pessoa que está iniciando chegar a seu primeiro milhão na importação? Primeiro milhão? Tem que falar primeiro bilhão, né? Milhão, não. Primeiro bilhão. Básica aí, só para quem está iniciando. Veja bem, existe uma maneira de você trazer que é o container compartilhado. Você pode trazer o container compartilhado dependendo do produto, certo? Dá para trazer. Agora, você tem que pensar que para você negociar com o chinês, ele depende de quantidade. Quanto maior a quantidade você consegue comprar, mais preço baixo você vai ter. E mais preço baixo que você tem, mais lucro no seu bolso. Então, assim, então, é diretamente proporcional. Tá. Agora, com relação a você não ter um capital tão grande, que é o que você mensurou aí, que você colocou, tem umas linhas de crédito nos bancos que é o FINIP. O que é o FINIP? O banco paga a sua invoice, o banco acredita para você os impostos que você vai gastar, você trava o dólar para você, hoje está ótimo para fazer FINIP, trava o dólar, hoje está 5, ele vai travar para você 5,05, para você pagar daqui a um ano e vai te cobrar um juro de 8,5%, 9%, dependendo do seu cadastro, né? 9,5% até 9,5%, de 8,5% a 9,5% ao ano, que é um juro baixo, e trava o dólar. Se o dólar chegar a 7, você vai pagar 5,05 lá daqui a um ano. Tá? Essa é uma linha de crédito que é só para importador, que é o FINIP. E tem outra linha de crédito, que é a 4131, que é no mesmo segmento, trava o dólar igual, só que o prazo alonga um pouco mais, vai até 4 anos, e não precisa de você ter invoice. Ele simplesmente põe o dinheiro na sua conta, você pode gastar onde você quiser. Só sai também para o importador. Então tem esses dois créditos que os bancos têm, que oferece para você ter uma alavancagem, certo? Para você chegar no primeiro milhão. Mas no primeiro milhão, quando você começa a importar, você já tem ele, né? Você está falando o primeiro bi, né? Você está falando o primeiro bilhão, né? Pode ser, quem sabe. Vamos orar. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que o Oswaldo de hoje falaria para o Oswaldo de 30 anos? Que conselho ele daria? Que o Oswaldo de hoje falaria para o Oswaldo de 30 anos? Pô, menino, você foi um homem muito feliz. Deus te ajudou demais. Você foi muito abençoado na vida. Eu falaria só isso. Porque, cara, não tem o que falar. Se você perguntar assim, se eu mudaria alguma coisa,
Não, porque, veja bem, eu fui aproveitando todas as oportunidades que foram surgindo para mim. Uma criança pobre, uma criança com muita dificuldade de sobrevivência e tudo. E conseguir, e através dos caminhos no Brasil, que não é fácil, e chegar onde a gente chegou, cara, não é fácil. Então só tem que agradecer. Só tem que falar assim, menino, Deus te abençoe demais. Você não tem outra maneira. Prazerzão falar com você, meu irmão. Oh. Valeu. Tudo bem, Oswaldo? Tudo bem, graças a Deus. Você contou a sua história aqui. Eu fiquei apaixonada pela história, principalmente por alguns pilares, que foi Deus, a sua família, a sua esposa, seus filhos. Você sempre se embasou nisso. Mas nós sabemos que nós vivemos num país que às vezes não é a realidade da maioria das pessoas. O que você diria para aquele empresário que está começando agora, ou até mesmo aquele que infelizmente está lidando com a falência? Porque são dores que, infelizmente, a gente vê por aí todos os dias. Qual é a sua mensagem, o seu recado, não só de esperança, mas até mesmo administrativamente para essa pessoa? Se você está num processo de falência, alguma coisa aconteceu de errado. O que você precisa fazer? Você precisa de ter uma reflexão, procurar onde você errou para aquele erro ser um aprendizado para que você não erre mais. Porque para chegar a uma falência, alguma coisa errou. Alguma coisa errou. Ou na escolha do produto, ou na precificação, ou no mercado não estava para aquilo e você apostou no negócio. Então, assim, alguma coisa aconteceu. Então você tem que olhar o que foi. Você tem que ser calmo. O mais difícil é ser calmo nessa hora que você está perdendo dinheiro e você não está vendo solução. Mas você tem que procurar onde eu errei. Onde eu errei. E agora eu falo uma coisa. Não desiste, não. Eu conheço tantas histórias de pessoas que passaram 15 empresas, 20 empresas. Então, assim, alguns famosos aí. O dono do KFC, quantas empresas ele quebrou e ele se acertou no KFC, ele tinha 62 anos. Então, assim, tem quantos? Se for pegar histórias aí, tem quantos, né? Então, o que você tem que fazer é procurar o que eu fiz de errado e não errar mais. E procurar, sabe o quê? Procurar pessoas que entendam para te assessorar. Porque, Oswaldo, mas uma assessoria é muito cara. E eu não tenho condição para isso se eu já estou falindo. Não. Tem alguém que às vezes não cobra tão caro e sempre tem alguém que sabe. Por exemplo, se for pessoas... Hoje eu faço esse trabalho, Amanda, para alguns amigos que estão com problema, até na pessoa física mesmo. Uhum. Eu tenho amigos meus que estão com problema familiar, porque para mim a praga do século é o tal do cartão de crédito. Verdade. Porque te dá um crédito que você tem o crédito, mas você não existe o dinheiro. Mas o cara acha que é dele. E olha que eu vim de banco, eu fui diretor de banco. Eu não tenho cartão de crédito, meus filhos não têm. Porque assim, para você que é controlado, é bom? É. Mas o difícil é você ter. Você sabe que eu vou te dar alguns exemplos. Não vou querer te falar, eu vou colocar homem para não falar de mulher, para não falar que eu... Você sai, o homem está ali com um cartão, você vai passar numa loja, o que a loja vai pôr? A loja vai pôr uma camisa feia na vitrine? Ela não vai, ela coloca uma bonita. E o cara passa e fala, que camisa? Eu vou comprar. Mas eu tenho dinheiro? Não, eu tenho cartão de crédito, tem um limite lá disponível. Aí ele vai e compra. Quando ele compra, ele fala assim, cara, mas eu não tenho uma calça para usar com essa camisa. Aí ele vai e compra a calça. Aí a mesma coisa é o sapato, o cinto. Quando ele vê, o cartão dele já foi o limite todo. Aí chega lá no dia da fatura, ele não tem condição, ele paga só o mínimo lá, que acho que é 20%. Juros altíssimos. E o juro é um juro exorbitante. Aí ele cai no aí depois ele começa a ter problema com a cabeça dele, ele começa a depressão. Então eu costumo falar assim, olha, eu já tive pessoas dentro da igreja de eu convidar, falar assim, sabe que você vai na igreja? Fulano vai pregar. Não posso ir não, porque eu estou devendo para fulano e ele vai estar lá. Olha que absurdo. Você deixar de adorar a Deus porque você fez uma coisa errada. Não é isso que Deus quer do cristão. Deus quer o quê? Você tem o seu ganho. Você não tem que olhar quanto que o Oswaldo ganha, o que o Oswaldo fez para a mulher dele. Eu costumo falar isso com minha mulher.
Às vezes ela fala assim, nossa, você viu, fulano deu um carro, deu tal coisa para a mulher dele, né? Aí eu falo assim, você não é casado com ele, você é casado é comigo. Comigo. Então, assim, são coisas que, cara, cada um no seu quadrado. Eu tenho essa política, eu não tenho cartão de crédito, eu compro. Se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro. Não, é a melhor coisa. Você sabe por quê? Você vive tranquilo. Você vive tranquilo. Vou citar só um exemplo, que não era o caso, mas na sexta-feira passada, um banco de fora, um banco de outro país, um diretor me ligou e falou assim, eu estou com 500 milhões a 1 bi aprovado para você com taxa de 7% ao ano. Eu falei, boa taxa, mas muito obrigado. A política nossa da família não dever. Cheguei em casa, fiz uma reunião com meus filhos, só para eu ver o nível que eles estavam. Chamei todos eles e falei, olha, nós estamos com crédito aprovado de 500 milhões a 1 bilhão. Se vocês quiserem pegar, é juro de 7% ao ano. Lancei isso e fiquei esperando. Aí meu genro falou assim, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Falei, tá, ofereceram. Eu estou querendo ouvir de vocês. E você é o mais velho. Ele tem 37 e meu filho mais velho tem 35. Eu passo para o Anderson. O Anderson tem 35. Deixa o Anderson responder. Aí o Anderson falou assim, pai, mas a gente não queria trabalhar. O senhor não estava falando em trabalhar com isso e com isso e com isso? Falei, para trabalhar com isso, a gente precisa só de 50 milhões. Nós não precisamos de banco, não. Se quiser trabalhar, é só vocês quererem. Nós não precisamos disso. Aí, depois o outro pegou e falou assim, pai, então não precisa de pegar esse dinheiro. Eu falei, agora você chegou na conclusão que eu falei pro cara, para quê? Para quê? Porque se você pega... Cara, mas você vai aplicar aqui no mercado financeiro que vai te dar mais que isso. Mas se você errar numa aplicação, e se você aplicar num banco master, você quebrou junto. Então, assim, fica com o que você tem. Cara, mas você é um empresário, então, diferente. Porque todo mundo fala que para você ter uma crescente, não vou dizer nem numa PG, não. Você precisa de ter dívida. Depende. Uma coisa é você pegar aqui hoje, você tem um patrimônio grande, você quer fazer um negócio ali a curto prazo e você vai lá e pega para cobrir aquilo ali, mas logo você zerou. Logo você gerou. Em 95 eu reuni a família e falei, a partir de hoje eu não devo nada. Eu não compro nada a prazo, não uso cartão e nada. Em 95. Para não falar que depois desse período eu nunca devi, não, eu já devi, eu estaria mentindo, eu já devi. Quando eu comprei a parte de uma empresa que eu tinha um sócio, eu comprei, foi a última sociedade que eu tive, e o camarada me pediu um valor alto, enfim, eu queria comprar, e eu fui lá e peguei emprestado, peguei e tal, mas a primeira oportunidade, logo em seguida, eu estava dentro da carência ainda, eu devolvi, eu tinha pego um dinheiro no BNDES e devolvi antes de ter acabado até a carência. Mas assim, para acudir alguma coisa. Mas eu falo assim, não deva. É a melhor coisa que você faz. Você está no caminho certo, Amanda. Você falou isso para quem sobre a falência, né? Está falindo. E para quem está começando a empreender? Como em off nós falamos, empreender no Brasil é um desafio. Qual o recado que você deixa para quem está começando? Para quem está começando a empreender? Cara, se você escolher um produto certo, se você escolher um negócio certo, vai em frente. A dificuldade vai ter. É bíblico. Deus não falou que nós não íamos ter dificuldade nessa terra. Então, dificuldade em todos... Bem ao contrário. Bem ao contrário. Em todos os ângulos, você vai ter dificuldade. Agora, dificuldade faz você crescer. Dificuldade faz você amadurecer. Então, não preocupa com isso, não. Vai em frente. Tem que ser empreender. Você tem que empreender. Não tem como você, honestamente falando... Você ficar num patrimônio grande, estou falando de grande, você ficar num patrimônio grande só do seu trabalho. Aí você fala assim, não, aí você falou errado, Oswaldo. Você falou errado, porque eu conheço um médico que ele é dono do hospital. Tá, mas quando ele é dono do hospital, ele não está empreendendo? Ele está empreendendo. Porque eu ouço muito os outros falar isso para mim. Não, isso é empreender. Não, ele está empreendendo. Ele está dentro da área que ele formou, porém ele continua como médico, mas ele está empreendendo. Sim. Ele está empreendendo. A mesma coisa é o engenheiro, quando abre uma construtora. É a mesma coisa. Então, ele está empreendendo. Então, assim, empreender é a única maneira que eu vejo... O pessoal acha que é só comércio, não é? Que é uma única maneira que eu vejo, honestamente, de você galgar lucros, espaços maiores em termos financeiros.
Te agradeço, foi muito esclarecedor. Que bom. Obrigada. Oswaldo, Mas- você falou desde o início da conversa, você falou muito da sua missão de ajudar as pessoas, de passar o conhecimento que você aprendeu, né, de ensinar as pessoas a sair do estágio que estão e alcançar uma vida melhor. Isso é muito bacana. Mas hoje, com a idade que você falou, já que você falou, a gente pode falar também, Não, né? tem, Com não tem importância com isso. com 65 anos, tem alguma coisa ainda que você não fez, que você tem vontade de fazer? Alguma coisa que ainda falta para fazer aqui nessa terra? É alguma coisa que falta pra fazer. Eu costumo brincar com minha mulher, sabe? Eu brinco com ela, eu falo para ela assim: se eu morrer sem ter um carro conversível, pode saber que eu morri frustrado. Aí ela fala: então compre logo esse carro. Eu falei: não, mas ainda não está na hora ainda, né? Ainda não está na hora, mas é brincadeira, né? É porque eu gosto, eu acho bonito o carro conversível, né? Mas não, cara, eu sou muito feliz. Toda a vida eu fui muito feliz com o que eu tenho, né? E hoje eu não poderia deixar de ser diferente, né? A gente aproveita bastante a vida, a gente viaja bastante. Nós chegamos agora, a gente estava para Disney com a família toda e toda outra coisa. Toda vez que viaja, é todo mundo. Vai os filhos, vai genro, vai as noras, vai os netos, vai todo mundo. Vamos para a praia, e assim, é chegando uma viagem e marcando outra. Vamos para a praia, vamos embora, vai todo mundo junto. Um dia a gente estava indo, na última, não nessa última a gente já separou, mas na outra viagem a gente estava indo para os Estados Unidos, né? E eu falei assim para a turma: e se o avião cair? Acabou a família. Qual que é a assinatura Não. da família? A família Ferreira Diniz. Ferreira Diniz não, acabou. falei assim: e se o avião cair? Quem herda? Isso. Eu não tinha pensado nisso. Falei: por isso que o Bradesco não permite que 2 diretores viajem junto no mesmo voo, porque aí não é por questão de herdar, né? É por questão de administração, né? Então, assim, claro que foi uma brincadeira, mas é um negócio que você tem que preocupar, né? É porque tem um risco, né? Não ficou. Tem um risco, o avião Porque caiu. sobreviver num acidente de avião. O Aí- último que a gente viu foi a Chapecoense. né? E um só, parece que Só mudou um, né? Não, acho que foi 3, né? Um pouquinho, né? Então, assim, é difícil, né? Então, assim, nessa última viagem que a gente foi agora, a gente já separou, sabe? A gente foi em voo separado já. Porque você fica preocupado, né? Então, assim, mas é legal demais, cara, você fazer uma viagem, igual a gente foi agora, né? Todo mundo, só brincando, só brincadeira ali, cara, a família inteira ali. Todo mundo chega no sábado, ninguém compra, ninguém vai divertir, é só ler a Bíblia, é só ficar ali em comunhão com Deus. Então, assim, é legal. É legal, não tem, vamos beber uma cerveja, não tem nada disso. Vamos para um parque, vamos curtir a natureza, vamos olhar o que Deus fez para a gente admirar, cara. Não tem nada igual. Oswaldo, acho que eu já suguei muito seu tempo, cara, foi muito bom. A vontade que dá é de estender mais, mas eu sei que você tem que descansar. E antes de finalizar, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma mensagem que você quiser ou de família, ou de Deus, ou de empreendedorismo, o que você achar que é mais importante para falar para quem está nos assistindo agora. Você que está aí nos assistindo, se você for uma pessoa já com idade para empreender, eu te falo, empreenda, mas empreenda com um pensamento de ajudar o próximo, empreenda com um pensamento de ajudar a sua família, de construir uma família, de ter um legado para você deixar para alguém. Mas pensa em uma coisa: não adianta você ter nada disso aqui na Terra se você não tiver certeza da sua vida eterna. Então tenha comunhão com Deus, leia a Bíblia. A melhor maneira de você... se você é homem, você vai conhecer uma mulher, ou a mulher conhecer o homem. Quando você olha, está lá longe, você acha bonito, aí você aproxima... E você aproxima para você conhecer, para você namorar ou casar. Qual foi a primeira palavra que eu falei? Conhecer. Não tem como você admirar Jesus, você gostar de Jesus, você amar Jesus se você não conhece Jesus. Não tem como. Então eu te falo, leia a Bíblia, aproxima dele. E quando você fizer isso, você vai ver que bênçãos cairão sobre você. Deus está lá em cima, ele não está assim olhando, eu vou abençoar esse ou esse ou esse, não. Ele quer abençoar todos. Agora você tem que procurar estar próximo dele. Ele tem que saber o que você quer. Então é esse o meu recado. Oswaldo, muito obrigado.
Você que ficou até aqui, o meu muito obrigado. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe com um amigo e até o próximo episódio.